com vocês Esther, capítulo 4, versos 6 ao 8. So Hathach went out to Mordecai in the open square of the city, in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her, and he told him to instruct her to go into king's presence, Calma aí, to porque beg for mercy and plead with him isso aí, for her people. Amen? You understand why você vai entender it's clearly a strong message, daqui a pouco. but you have to understand the context. Você vai entender daqui a pouco o contexto desse versículo daqui a pouco. Por favor, feche seus olhos. Beloved Father, thank you so much. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa situação, e o Senhor também conhece que precisamos do Senhor e precisamos de novas experiências com o Senhor. Precisamos de estar na Tua presença e vem e usa-nos como vaso em Tuas mãos. Usa o nosso ambiente, a nossa boca, Deus, fale conosco, meu Pai. Deus, obrigado por essa manhã. Eu oro para que todos aqui, Senhor Deus, estejam com seu coração aberto para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem. No nome de Jesus. Amém. So I'd like to start this message. Então eu gostaria de começar essa palavra There is no great story. dizendo que não tenho uma grande história sem uma grande reviravolta. Toda vez que você começa a assistir um filme e não tiver uma reviravolta, algo que mude, algo que muda na história, mas quando algo muito bom acontece no final, a gente fala, nossa, Or a turn. que reviravolta, né? Que final maravilhoso, né? E no livro de Esther está cheio de reviravolta. Have you ever read it? Vocês já leram o livro de Esther? Quantos aqui já leram? Nice. Maybe you help me out. Talvez vocês então que podem me ajudar durante essa pregação. Another thing that is very Mas impressive. tem uma outra coisa que é muito impressionante no livro de Esther. Sabe o que é? God's not mentioned. Deus And the fact that he is not mentioned, Deus não aparece nenhuma vez. Mas porque ele não aparece nenhuma vez nesse livro, a gente vê aquilo que Deus está fazendo, mesmo que o nome dele não é mencionado. Ele estava trabalhando. in the back. Ele está trabalhando no fundo, ele está trabalhando, né, entre os sinais, entre cada uma das histórias. Nós sabemos que é ele que está ajudando o povo de Israel. E isso é algo maravilhoso, porque isso pode falar um pouco sobre a sua vida também. Às vezes Deus ele vai falar para a gente, mesmo com a gente, mesmo quando o nome dele não é mencionado. The testimony of Mas talvez do testemunho de alguém. Cadê os jovens? What is it? Amen. So we watched a nice movie yesterday. Ontem nós assistimos um filme muito bom. God was mentioned maybe. E Deus foi mencionado talvez uma ou duas vezes. The movie was about a nice testimony. Mas o filme foi sobre um testemunho de alguém que tinha fé. Isso foi poderoso. Thinking about Então eu gostaria de que vocês começassem essa mensagem pensando dessa forma. O primeiro tópico é a queda de Vasti, the whole context. a rainha Vasti. Xerxes was the king Então Assuero era o rei da Pérsia. biggest E a Pérsia na época era um dos maiores impérios ali da região, né? O reino dele ia para a Índia até a Etiópia, que é o Kush, né? O maior, era do extremo leste ao extremo sul, o maior império conhecido naquela época. Então a sua rainha que era chamada Vasti, né? E um dia, em determinado momento, o rei Assuero quis mostrar toda a sua glória de teu reino e convidou a rainha e queria mostrar para todos os seus príncipes e governantes toda a sua glória. E daí teve uma festa bem grande. E durante esse banquete, né, ele chama pela rainha Vasti, pede para que a rainha
entre na presença do rei. E ele vai lá e chama ela, e sabe o que ela fala? Não, não vou. Ela recusou o pedido do rei. E eu tenho uma teoria sobre isso, porque a Bíblia não é tão específica. Mas quantos casais temos aqui? Quantos casais temos? Temos muitos. Tá tudo perfeito na sua vida? Não, de vez em quando nós temos algumas dificuldades e problemas. Quase todos os dias. Isso faz parte do relacionamento da vida, né? Mas a verdade é, talvez ele foi de manhã, eles tomaram café juntos. Talvez o açoueiro vira pra ela e fala, ó, por favor, faz um ovo cozido comigo. E talvez ela fez um ovo mexido. Talvez ele ficou bravo com ela. E pegou os ovos, jogou nela, sei lá. E talvez ela ficou muito brava. Eu tô só criando isso, tá, gente? Alguma coisa alguma história deve ter acontecido. Nós nunca saberemos, porque entre vida de casal é sempre uma surpresa, né? Mas o ponto é, ela estava chateada e ela não apareceu nesse banquete. Não, e alguns estudiosos da Bíblia dizem que ela estava indo para aquele banquete para ser humilhada, sei lá. Alguns dizem que ele ia participar de algum ritual humilhante. Nós não sabemos a verdade. Mas o ponto é, o rei Assuero, ele tinha alguns conselheiros, e esses conselheiros foram até ele e disseram: o que ela acabou de fazer é algo muito sério. O que ela acabou de fazer é muito sério. E talvez o rei, vai precisar de outra rainha. E o rei Assuero disse: nossa, talvez você está certo. Talvez você está certo. Porque talvez se ela fez isso, os outros no império vão ver isso e vão falar: se a rainha fez isso, eu também posso. Então, para evitar essa situação, eu vou trocar de rainha para uma rainha melhor do que ela. Então, aqui nessa parte, até aqui nós estamos juntos. Ao mesmo tempo, tinha um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu. Então, guarda este nome, Mardoqueu, na sua mente. E ele vivia na cidadela de Suzã. E ele estava criando a sua sobrinha chamada Hadassa, né? Em hebraico, Hadassa em hebraico, mas ela era conhecida como, na cultura pérsia, como Esther. E é aí que a Esther aparece na história, e Mordecai, ele cuidava da Esther. Aí de repente, o rei, ele se lembra dessas conversas de trocar de rainha, e vira para Vasti e fala: Vasti, isso acabou, pode viver sua vida em outro canto. E meus conselheiros, por favor, traga as mulheres virgens, novas, de boa aparência para minha presença, e eu vou acessá-las. Eu vou ver se elas me agradam. E eles trouxeram muitas jovens. E Mordecai, muito inteligentemente, ele falou: vou mandar minha sobrinha também, Esther, entre as mulheres. E talvez Esther vai se achar a favor, né, diante do rei Assuero. E foi exatamente isso que aconteceu. E a Bíblia diz que Esther, ela foi enviada. E quando ela chegou lá, o rei Assuero, ele ficou totalmente perplexo com ela. Não, ele olhava para ela na sua beleza e ficou muito satisfeito com ela. E no coração dele, ele já decidiu já o que ele queria. E a Bíblia diz que ela achou favor nos olhos do rei. Porém, ela não revelou a sua identidade como judia naquela época, naquele momento. E naquele momento nós podemos aprender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos aprender, pelo menos assim que eu aprendi, isso que eu aprendi desses poucos versículos: a graça de Deus é maior do que as nossas imperfeições. Nós fazemos muitas coisas erradas, mas Deus continua nos usando, continua usando pessoas em volta da gente, mesmo através dos erros e das imperfeições.
talvez alguma coisa dá errado, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa nunca vai dar certo na vida. Olha quem que é o líder do Ministério de Louvor, olha quem que é o líder do Ministério de Intercessão, olha quem que é o líder do time de intercessão. Então nós estamos sempre julgando. Parem com isso, porque Deus vai usar aquela pessoa para falar com você na igreja. Então essa é a primeira lição. A lei de Moisés, ela desencorajava o casamento com estrangeiros, porque esses relacionamentos muitas das vezes levavam o povo de Deus à idolatria. Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 3 ao 7. É por isso que depois do exílio, líderes como Esdras e Neemias combateram os casamentos mistos. Isso está lá em Deuteronômio, tá? Mas essa situação era longe de ser ideal, porque ela vivia num país estrangeiro e se tornou rei de um povo pagão. Mesmo assim, Deus teve misericórdia e usou a posição dela para proteger o povo dela. Mesmo que se a nossa vida não acontecer do jeito que esperamos, Deus ainda pode usar nós para o propósito dele. Mas tem uma segunda lição disso aqui. Tem uma diferença entre negar a sua fé e esperar para o momento certo para, dividir ela. A Esther, ela segurou a sua identidade judia escondida, porque ela obedecia Mordecai e esperou o tempo certo para se revelar. Então imagina, você está pronto, você leu, você tem o seu currículo, você lembrou de tudo, você está pronto para essa entrevista. Aí tu vai ter um trabalho melhor, um salário melhor, uma posição melhor, e você está pronto. Daí, quando chega no momento da entrevista, tu senta em frente da sua entrevista de trabalho e ele te pergunta: então, me fala sobre você. Você olha para ela e fala: então, ok, eu gostaria de falar em primeiro lugar que eu sou um ótimo cristão. Talvez se você tiver algum problema na sua vida, qualquer dia eu posso parar, orar para você. Eu estou na igreja, 11h30 na igreja, todo igreja. O nome de Deus é levantado naquele lugar e nós gostamos de estar junto em comunhão. Você imagina a pessoa nessa entrevista olhando para tu, chamando você de doido? Como que aquelas pessoas é doida? Mas não é assim que devemos nos comportar. Primeiro, nós mostramos as nossas habilidades, nós mostramos aquilo que Deus deu pra gente. E daí tu melhora, tu vem para um espaço melhor e todo mundo tá falando sobre você e de repente alguém vai chegar diante de você e falar: quem é você? O que você tem? Aí, nesse momento, você vai ter a oportunidade de falar: eu sou um servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, Deus pode colocar seu povo em qualquer lugar para o seu propósito. Para os pagãos, casar com uma mulher judia não tem nenhum problema. Então, a Bíblia diz que o Império Persa, ele governava mais de 127 províncias. Está lá em Esther, capítulo 1, verso 1. Então, tinha muito povo, muito idiomas diferentes, muitas línguas. Imagina quão difícil seria controlar todas essas línguas, todas essas nações, todas essas culturas, né? Então, se você é rei sobre todos eles têm que, dar certo juntos. Então, diferente de Israel, os persas, eles não tinham nenhum problema. Eles deixavam o povo viver na cultura e nos costumes deles. E é por causa disso que Esther pôde estar naquele lugar, exatamente no lugar que ela precisava estar para cumprir o plano e o propósito dela. O segundo tópico agora, Mordecai e Amã. Nós já conhecemos quem que era Mordecai. Mardoqueu, era o rei, o benjamita. Depois desses fatos, Mardoqueu descobriu um trama contra o rei Assuero e detalhou isso, livrando a vida do rei. Mas ele caiu no esquecimento logo depois. Ninguém mais falou de Mordecai. O rei Assuero esqueceu de Mordecai, todo mundo. Os governadores esqueceram e ele vivia a sua vida como se ele não tivesse salvado a vida do rei.
Ele salvou a vida do rei do império inteiro. Isso é uma coisa muito grande, gente. Mas ali, isso levanta uma questão. Talvez você está numa igreja diferente. Talvez você na Irlanda e no Brasil também. E eu já achei muitas pessoas na igreja muito frustrados, porque eles serviam a igreja, eles oravam, eles iam para os cultos, para a igreja, mas eles não eram honrados. E eles se sentiam, talvez eu não pertenço a esse lugar. Talvez Deus não tem nada para mim nesse lugar. Talvez eu precise ir para outro lugar. E eles vão para outro lugar. E nesse outro lugar, a mesma coisa acontece de novo. Aí alguns ainda falam, talvez eu vou ser cristão sozinho, talvez eu vou seguir Jesus da minha casa, e a minha igreja é a minha casa. Minha igreja é a minha casa. Pessoas muito espirituais. A sua igreja é aqui. É no meio dos irmãos. Tá, claro que você tem que ser um exemplo, claro que você tem que ser exemplo para sua família, para sua casa, mas a igreja, a comunhão é aqui. E nós aprendemos uns com os outros. O fato é, se você não está sendo usado nesse exato momento, não significa que você nunca vai ser usado. Só espere o seu tempo. Amém? Então, eu tenho certeza que isso não acontece aqui no Shalom. Eu tô dando esse exemplo de outras igrejas, tá, gente? So, guys, então, depois disso, um homem chamado Amã foi escolhido para ser o braço direito do rei. E a Bíblia não tem detalhes do porquê ele foi promovido, mas o que a Bíblia menciona é que esse homem chamado Amã, ele era um agagita. Provavelmente um descendente de Agag, do rei do povo Amalequita, do rei Ageu, Agag, o rei dos Amalequitas. Então ele era descendente de um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então, através de todas essas gerações, ele teve uma certa raiva do povo de Israel. E eles esperavam o tempo inteiro, o tempo certo para ser levantado e para fazer algo contra o povo de Israel. Mas o fato é que o rei Assuero, ele deu uma ordem para que todos obedecessem a Amã. E Mardoqueu faz o quê? Mardoqueu, ele não se dobra diante de Amã. Ele se recusou. E nós temos algumas razões por isso. Talvez ele acreditava que o único que merecesse toda a honra, toda a glória era o Senhor. Não era um homem, que ele não deveria adorar um homem. Por isso ele recusou. Ou talvez ele sabia que Amã era o descendente de um inimigo de Israel que não tinha nenhuma boa intenção para o povo de Israel, e por isso talvez ele recusou, porque não fazia sentido para ele. Eu não vou me curvar diante do meu inimigo, alguém que quer me matar, né? Então tudo isso não faria sentido na cabeça de Mardoqueu. Mas por causa de Mardoqueu, das ações de Mardoqueu, Amã, ele se irritou muito. Então ele decidiu algo, porque agora ele tinha poder, né? O rei Assuero deu poder para ele. Então sabe o que ele fez? Quem sabe? A Bíblia diz que Amã tentou aniquilar todo o povo judeu. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre algumas outras coisas. Eu tenho alguma pergunta para você. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque isso é muito importante. Por que Deus permitiria que o inimigo do povo dele receber tanta autoridade? Por que
que ele deixaria que alguém como Hamã entrasse numa posição onde ele poderia oprimir o povo judeu. Mas eu ainda tenho uma outra pergunta para você. Why does God Por que que Deus permite some difficult boss? alguns, né, chefes difíceis na nossa vida? Por que que ele deixa alguns povos injustos ter autoridade sobre nós? Já se perguntou sobre isso? Have you ever wondered that? Você já se perguntou por que que isso acontece? Por que que tem algumas pessoas que têm autoridade sobre nós? Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós carregamos a verdade. Try to do our best. Nós tentamos fazer o nosso melhor, nós tentamos ser exemplo, mas ainda assim, People are always trying. as pessoas ainda tentam nos reduzir. E às vezes eles têm poder para fazer isso. And you think, why? E você se pergunta, por quê? Senhor Jesus, por quê? I cannot put up with anymore. Eu não consigo mais lidar com isso. Eu quero parar com isso. Eu já pensei isso várias vezes no meu trabalho. Eu vou deixar esse negócio, não quero fazer isso mais. I have an answer for this question. Eu tenho uma resposta para essa pergunta. Deus permite essas coisas acontecer com você, Sometimes porque às vezes o nosso coração é duro. and many times God E muitas das vezes Deus usa essas adversidades para revelar essas coisas em nós, para moldar o nosso caráter e para transformar os nossos corações. Então nós temos que aceitar, não tem outro jeito. in Mark 6 Em Mateus capítulo 6, 62 diz: porque eles não entenderam sobre os pães, porque os corações deles estavam duros. E algumas pessoas vão perguntar uma pergunta ainda maior. E o que acontecesse se todo o povo judeu teria sido destruído? Será que isso ia valer de alguma coisa? O que você acha? É claro que isso seria de importância, gente. Os nossos valores, o que carregamos aqui no Brasil ou em todo qualquer outro país, tudo veio do povo judeu. Então é claro que seria algo importante. Então pensa comigo, então, a promessa de Deus para Abraão será que ela teria sido quebrada? Então se acontecesse isso, seria impossível de dar continuidade à promessa do Senhor. Em Gênesis 12:3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A segunda coisa a ser considerada sobre o povo judeu sendo destruído é o Messias nunca poderia ter vindo através da linhagem prometida. Isso está lá em Gênesis 49:10. Né? Ele veio da tribo de Judá e da família de Davi e do povo de Israel. Muitas das profecias do Antigo Testamento seriam impossíveis de cumprir. Você sabe de algumas? A vinda do Messias, a sua morte e ressurreição, a restauração de Israel e a nova aliança. Nada disso seria possível. Então tem tanta coisa envolvida, gente. Então o povo judeu não poderia ter sido destruído ali naquele momento. Deus não iria permitir que isso acontecesse. E a última coisa, o plano da salvação para todas as nações seria afetado. Em João capítulo 4:22 diz: Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Então não tinha outro caminho, tinha que ser assim. Deus, ele escolheu Israel para trazer o Salvador para o mundo, e o mundo e o alvo de Deus era sempre salvar todas as nações através do povo judeu. Então é por isso que o plano de Amã era algo muito maior do que um ataque somente a uma nação indivídua. Era uma tentativa de destruir o povo da promessa e impedir o cumprimento do plano e propósito do Senhor. Deus não permitiria isso. E eu tenho algo para te falar.
Deus nunca vai permitir o inimigo te impedir de cumprir o teu propósito. E você tem que aceitar isso. Deus vai te usar, independente da situação. Deus tem um plano para você, e mesmo que o inimigo venha com mentiras, que você não é bom o suficiente, que você não é você está aqui, não é por acaso, você não deveria estar aqui. Ninguém te ama, ninguém não quer nada para você, mas o Espírito Santo está vindo diante de você e fala: é isso que eu amo sobre você. Você acha que você não é nada? Eu vou te levantar. Amém? E o próximo tópico é o chamado de Esther. E aqui nós seremos confrontados, mas em amor. Fala para a pessoa que está do teu lado e fala: vai doer, desculpa. Eu preciso ler algo para você agora. E quando eu leio, pense um pouco sobre você mesmo. Pense um pouco na sua história. Pense um pouco no lugar que Deus te colocou. Esther, capítulo 4, verso 13 e 14. Diz o seguinte: então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para tal tempo como chegaste a este reino. E quem sabe, talvez esse é o seu tempo. Você só não sabe. Para mim, parece que como a passagem dissesse: não pense você que porque você tem uma casa boa, um carro bom, documentos bons, porque você está onde você quer que esteja, que você não tem nenhuma responsabilidade. É completamente o propósito. O oposto. Onde você está hoje é exatamente onde Deus, o lugar onde você está trabalhando é o lugar onde Deus quer revelar a sua glória, a sua faculdade, a sua escola, a sua empresa, a sua casa. Nenhum desses é um acidente. Nenhum desses é fruto do seu trabalho duro. É porque Deus permitiu essas coisas para você agora. Talvez isso pode mudar, não sei. Mas nós precisamos usar aquilo que temos hoje. Você sabe que essas coisas são para você? Eles são seu campo de missões. Se você já entendeu o seu chamado, então é tempo para começar a destravar o chamado de outro. Vira para o seu irmão e fala: eu estou pronto para destravar o seu chamado. Eu estou aqui por você. Tem uma outra pergunta para você. Você já se sentiu desqualificado? Em algum momento você se sentiu desqualificado? Eu também. Eu estava falando com a Sky, mas eles estiveram lá na minha casa um tempo atrás. Você sabe que quando eu era uma criança, muitas pessoas eles riram de mim porque eu tinha dificuldade de falar por muito tempo. Eu não conseguia falar na frente das pessoas e Deus mudou isso em mim. Mas quando eu pensava sobre mim mesmo, quando ela falava isso, eu pensava de mim mesmo, né? Quando eu era mais novo, as professoras me colocavam no lugar, ficava sempre falando: vai lá na frente. Eu ficava na frente das pessoas e não saía nada. E todo mundo rindo, todos os meus amigos rindo. E as professoras ficavam tão desapontadas comigo, mas elas me colocaram ali.
E talvez em algumas áreas você se sente desqualificado, talvez lá no teu trabalho, talvez onde você está na vida, talvez esse é o problema. Você sabe que quando você se sente desqualificado, isso é exatamente nesse lugar que Deus gosta de trabalhar. Ele gosta muito de tomar situações impossíveis em testemunhos. Você pode adorá-lo. Ele merece toda a glória, é isso que ele faz. Nós temos que sair do nossa zona de conforto. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos nunca foi destinado somente para o seu conforto e para o seu sucesso. Isso foi feito, são armas e ferramentas para mudar a vida de outros. Mardoqueu, ele era movido por uma profunda convicção. Aquilo que eu acabei de ler com você mostra uma convicção profunda naquilo que Mardoqueu estava falando. Ele sabia que Esther estava aceitando o seu chamado, mas Deus, ele sempre levaria essa situação adiante. Ele não vai preparar a situação porque você rejeitou o seu chamado. Você só tem que aceitar isso. Deus não vai mudar porque você rejeitou o seu chamado. O que ele vai fazer é o quê? Ele vai falar, ok, meu filho, você não quer aceitar isso, então você vai sair e eu vou colocar outra pessoa. Isso é para você decidir. É cada um de nós que precisamos decidir isso. Esther tinha uma escolha, ela poderia obedecer ou recusar. Tópico 4. Você foi chamado para situações improváveis. Deus usa as pessoas improváveis em situações improváveis. Quantos de vocês já... Você sabe que Deus gosta de usar pessoas que pensam, eu não sou bom o suficiente. Quando você escolhe a obedecer o chamado de Jesus, isso deveria nos fazer parar e pensar sobre as escolhas que falamos. Porque todos os dias temos uma escolha para falar. Nós vamos seguir ao Senhor, nós vamos seguir o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu vou ser um exemplo para os meus vizinhos, para o meu próximo, para o meu irmão, para minha mãe. Eu vou ser um exemplo para os meus amigos. Ou eu vou seguir aquilo que eles falam. Por favor. Às vezes o problema é que nós estamos fazendo a coisa errada. O problema às vezes é que nós não estamos fazendo nada. Eu quero dividir um testemunho com vocês. Eu tinha mais ou menos 19 anos. E naquele tempo eu comecei a pensar sobre a minha vida e sobre o meu chamado. E eu estava envolvido em muitas coisas da igreja. Eu trabalhava com jovens, eu ajudava em muitas áreas na igreja. E um dia eu senti como eu era uma pessoa muito espiritual. Olha o que eu consigo fazer, eu sou muito bom, eu consegui fazer isso ou aquilo. Isso é coisa maravilhosa, abençoa o Senhor. Bíblia debaixo do ombro e tudo. E um amigo de minha mãe me chamou e falou, olha, você gostaria de vir para minha casa no interior, não tem muita pessoa ali da sua idade, talvez você vai gostar. E eu falei, beleza, vamos, festa, nós, tô dentro. E eu fui lá por 3 dias. O primeiro dia foi bom, comida boa, nós tivemos um tempo muito bom.
A família era muito grande. Talvez tinha uns 20 pessoas ali da família do cara. E no segundo dia eu estava no meu quarto. E eu lembro isso como se fosse ontem. Alguém correu e bateu na porta. Ô, Thiago. E eu falei, o que aconteceu? Vem rápido. O que aconteceu? Só vem, por favor. Eu me vesti rapidamente, fui. Ela falou, não sei, ela está com dor. Ela está com dor. E tinha uma pessoa ali chorando e ela estava achando, não sei, eu acho que eu vou morrer. E a pessoa falando, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou ver, o hospital estava muito longe. E eles estavam olhando um para os outros e alguém falou, Thiago, alguém gritou, Thiago, eu sei que você pode fazer, só ora. Então falou, beleza, eu tava nervoso, né? Um cara espiritual muito nervoso. Eu também, né? Fui lá e fui orar por ela. Eu falei, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem um propósito para essa vida. Então no meu nome eu oro. Libera cura sobre a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Seja curada. Amém. E sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Então eu fiquei frustrado. Então todo mundo, nossa, nada. Mas o que eu não entendia naquele tempo é que algumas vezes Deus não vai trabalhar instantaneamente. Às vezes Deus ele trabalha no outro dia, na próxima semana. Então às vezes as pessoas elas estão prontas para receber aquilo que ela precisa receber. Às vezes você, né, libera algo bom para a pessoa e a pessoa fala, tá, ok. Mas às vezes você libera algo bom para a pessoa e você fala para a pessoa, sua vida vai ser transformada, e a pessoa do outro lado está falando, nossa, a minha vida vai ser mudada. De hoje em diante, minha vida vai ser mudada. Desse momento, hoje, e eles aceitam isso e a vida deles são transformadas. Amém? Então, às vezes não tem nada a ver contigo. Você está lá orando mas eles têm que aceitar. E eu demorei a entender isso. Mas essa foi a lição daquele dia. A outra lição daquele dia é nunca falar não para o seu chamado. Se alguma pessoa te chama, você tem que confiar no Senhor. Mesmo que seja a sua primeira vez, não importa. Confia no Senhor, Ele vai te usar. Se alguém te dizer o quê? Se alguém te dizer o que é aquilo? Se alguém dizer Alex, Thomas, se alguém chamar o teu nome, nunca diz não, isso não é para mim, chama o Antônio. O Antônio está muito mais bem preparado do que eu. Você fala, não, isso é para você. O segundo testemunho que eu gostaria de comunicar com vocês foi depois desses eventos aqui no interior. Eu estava na igreja servindo e eu gostaria de fazer coisas maiores. Eu queria fazer coisas grandes. Gostaria de colocar pessoas no lugar de adoração. E eu comecei a fazer, nossa Deus, porque como que eu faço isso? Onde que eu começo? Por onde? Mas eu falei, Senhor, me guia. E eu comecei a fazer sozinho mesmo para uma praça na minha cidade. Eu lembro que naquele dia a Mariana estava comigo e tinha mais 3 pessoas conversando, amigos muito próximos, e eu dividi com eles. Eu tô indo lá para pregar o evangelho. Vocês querem ir comigo? E eles vieram comigo. Então nós fomos lá, nós começamos a orar, nós começamos a adorar ao Senhor, e muitas pessoas vieram, muitas pessoas aceitaram as orações, e isso foi um tempo maravilhoso. E alguns falaram, nossa, isso funcionou bem. Nós podemos fazer isso toda semana. Nós podemos fazer mais e mais. E nós fomos, ok, vamos. E depois nós fomos na outra semana e muitas pessoas ouviram sobre isso. E muitos começaram a vir e ajudar a gente. E daqui a pouco nós tínhamos 6, 10, 12 pessoas. E agora é tempo de fazer coisas maiores. E nós começamos a crescer no ministério. E nós fomos para a igreja e nós pedimos para os pastores, nos ajuda financeiramente. Nós precisamos comprar algumas coisas.
né? Porque para ajudar, para dividir com as pessoas, nós dividimos sopa, pão, as pessoas vão vir. Talvez as pessoas param um pouco. Se a gente, às vezes a gente fala só para aqui para me ouvir, mas se a gente oferecer algo para as pessoas, às vezes eles ficam. Mas calma, eu tenho algo para te oferecer primeiro. Depois que eu te falar, você pega o seu pão. E nós usamos essa estratégia e isso funcionou muito bem. Mas a gente não teve mais recursos. E eu orava com o grupo, eu falava, Senhor, por favor, manda alguém para manter esse grupo. Nós estamos fazendo algo para o teu propósito, para o teu reino. E nós queremos fazer mais para o Senhor. Mas não temos nenhum recurso. Faça algo, por favor. Eu lembro que eu fui convidado para ir para um casamento, para uma festa de casamento, e eu fui lá. E tinha um homem muito rico lá, que ele era muito bem conhecido, e ele sentou na minha frente. E o pastor estava pregando, falando com todo mundo. Eu lembro que ele estava muito perto de mim. E eu falei, agora é seu momento para falar com ele. Mas ele era um cara muito rico. Um cara grande, né? Um cara muito sério. Pessoa que não ria. Né? E eu falava, nossa, eu tenho que falar com esse homem. E eu senti, né, a pressão de ter que falar com ele. Eu não aguento rir, mas ei, posso conversar com você? Eu falei, não, é porque temos um grupo e nós estamos indo todas as semanas, vamos para a praça, e nós falamos do reino de Deus, e nós precisamos de pessoas para nos ajudar a manter esse ministério. Eu só estou pedindo somente por sopa, talvez uma vez no mês, você poderia nos dar sopa? Só isso que eu te peço. Ele falou, olha, toda segunda vai lá no meu restaurante e pega a sua sopa. Às vezes nós estamos com medo de ser usados por Deus, mas Deus já preparou todas essas coisas. Imagina o que aconteceu. O grupo cresceu de um jeito que muitas pessoas de outras igrejas começaram a ficar conosco. Esse grupo ficou muito grande. O nome do grupo é Amão e Pães, e eles ainda trabalham lá. Ele ainda está crescendo, eles estão alcançando muita gente, e eles criaram igrejas. Esse grupo conseguiu montar igrejas na minha cidade. Glórias a Deus. Quinto tópico. O título dessa mensagem é Marcados para Morrer. Mas Deus diz, o povo de Deus é marcado para um propósito. Mesmo que o homem diz, você vai morrer. Esther decidiu obedecer e ela entrou na presença do rei. Mesmo correndo risco de morte, ela jejuou e confiou. Ela falou quando Deus mandou falar, e Deus fez aquilo que ninguém poderia fazer. O mesmo rei que havia marcado o decreto para condenar o assassinato dos judeus, ele estendeu o cetro para Esther. E disse, Esther, você não vai morrer. O que Esther ela não podia entrar na presença do rei a não ser que ela fosse chamada. Mas esse não foi o caso aqui. Mas o rei poupou a sua vida. Então um homem que tinha planejado matar Mardoqueu foi enforcado na própria forca que ele tinha preparado para os judeus. E o anel de selo do rei mudou de dedo. Saiu do dedo de Amã e foi pro dedo de Mardoqueu. E Mardoqueu foi o mesmo homem que foi usado, e ele tinha usado, né, em jejum, saco e cinzas. E ele foi levantado e se tornou o segundo homem mais poderoso do reino da Pérsia naquela época. Vamos ler o livro de Esther, capítulo 10, verso 2. E diz o seguinte: e todas as obras
e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis do Medo da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os povos judeus. Essa situação fala muito do meu coração. Um dia, isso aqui não está nas escrituras, um dia minha cunhada, ela nos chamou no domingo, no Natal passado, nos chamou para ir para casa dela. Talvez tinha uns 10 pessoas na casa dela, ou 12 pessoas, e foi um momento muito bom em família. A gente estava lá, estávamos tendo comunhão em família, pessoas boas, né? Pessoas muito simpáticas e tudo mais. Então as pessoas falavam muito bem conosco. Mas eu e a Mariana estavam assim: a gente mora longe, nós não vamos demorar aqui muito tempo, nós conhecemos essa pessoa muito, vamos ficar quietinho no nosso canto, né? E nós tivemos um tempo muito bom. E talvez eu vou chamar a Mariana agora e nós vamos dizer tchau, vamos. Mas antes de fazer isso, a minha cunhada virou para mim e falou: você sabe que o Thiago toca violão? E eu falei: não faz isso não. E o dono da casa disse: você toca violão? Eu tenho violão. E se você quiser, você pode tocar. E eu falei: não, hoje não, talvez em outro momento. Ele falou: não, toca hoje. E você falou: nossa, por que você fez isso, menino? Ele falou: não vou tocar, talvez eu toco só coisas básicas, eu não sou um tocador muito bom, né? E meu coração começou a bater mais forte, que eu tava com medo. Ele falou: não, só uma música. E eu falei: nossa. Eu vou te falar o que você tem que fazer em circunstâncias como isso. Você tem que aceitar quem você é. Você tem que aceitar que Deus te colocou em posições para fazer coisas maiores, coisas que você não está esperando. E o violão acústico que ele tinha lá estava lá por uns 2 meses. E eu comecei. Aí eu peguei o aplicativo pra mandar e todo mundo me olhando. Aí eu peguei o violão e todo mundo me olhando e eu comecei a... Eu falei: tá horrível, mas tá bom. Vai dar certo. Eu falei: Senhor, agora, o que o Senhor quer que eu divido com eles? É assim, a melhor maneira de começar. Nunca faça nada da sua própria habilidade. Então a primeira coisa de começar algo é falar: Deus, me ajuda, usa-me. Esse é o Senhor, não é. Então foi isso que aconteceu. E eu estava assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E eles continuavam cantando.
E eu terminei falando: e quando eu terminei, eu abri meus olhos. Eles estavam olhando para mim e alguns deles estavam chorando. E o dono da casa, ele veio para mim e disse, falou: nossa, ó, ele não era cristão. Ele falou que essa era a coisa mais linda que eu já vi na vida. Naquele dia eu entendi por que a gente foi lá. Foi para falar com aquele povo. E eu tenho certeza que uma semente foi plantada ali naquele lugar. E um dia eles serão confortados. Eles vão falar disso porque alguém teve, né, foram corajosos o suficiente para pregar para eles, mesmo através de uma canção. Voltando para a palavra. O homem que foi ignorado foi honrado. O povo que foi marcado para morrer foram dados vidas. O inimigo tinha achado que tinha ganhado. Ele foi derrotado. Não, ele muda o choro para a alegria. Ele muda, né, o medo para a coragem. E ele ainda está fazendo a mesma coisa hoje. Eu estou indo para a conclusão. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Nós chegamos agora no final. Eu gostaria de chamar. Do mesmo jeito, Deus não quer te dar somente uma promoção onde você está, um salário melhor, ou uma posição melhor, mas Ele quer te colocar onde a sua vida direciona as pessoas para Cristo e traz transformação, para que através disso o nome dele será glorificado. Eu vou chamar Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus disse: deixe sua luz resplandecer diante dos outros, que eles vejam suas boas obras e glorificam o teu Pai nos céus. É por isso que você tem a sua posição, é por isso que você tem a casa que você tem, é por isso que você tem o trabalho que você tem, para que o nome dele seja glorificado. Isso é coisa muito simples. A igreja pode ficar de pé, por favor. Just as Esther entered the king's presence, risking her life to save her people, Jesus gave his life on the cross to save his people forever. Maybe you came here. Talvez você veja aqui e está se sentindo desqualificado hoje. Talvez 95% da igreja, alguns de vocês eu conheço muito bem. Mas mesmo porque eu te conheço muito bem, Deus, Ele conhece, Ele sabe como você sente quando você está sozinho. Ele sabe como você sente quando você tem pessoas te deixando para baixo, pessoas falando que você não é bom o suficiente. Eu quero te dizer isso. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja.
sua família, os seus amigos, eles querem ver o seu testemunho, para que eles possam experimentar os mesmos Deus que você serve. A Esther talvez parecia improvável. José talvez era improvável. Davi talvez era improvável. Mardoqueu talvez era improvável. Mas assim, mesmo assim, Deus usou cada um deles. A pergunta não é se Deus pode te usar, porque Ele já te provou que pode e vai usar. A pergunta é, você vai dizer sim, me usa? Talvez você gastou muitos anos da sua vida, mesmo antes de você vir para a Irlanda, te perguntando, Deus, por que eu ainda estou aqui? E Deus está te respondendo hoje. Porque Ele está falando, eu te coloquei exatamente onde você está para um tempo como este. Então agora, igreja, por favor, feche os seus olhos. Eu gostaria de te desafiar. Por favor, feche os seus olhos.